Versículo de número 19, Lucas 16, versículo 19, amém? Olha o que diz a palavra: o rico, avarento e Lázaro. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que despendia todos os seus dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar, e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio às chamas. No entanto, Abraão replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os desejam passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso suplicou: Pai, então eu te imploro que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permita que eles avise, a fim de que ele também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Contudo, lhe afirmou Abraão: esses têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Amém? Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem a voz de Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Amém? Estamos falando de 2 tipos de pessoas, estamos falando de 2 tipos de pensamentos, estamos falando de 2 tipos de escolhas, estamos falando de 2 tipos de decisões, estamos falando de 2 tipos de atitude, estamos falando de 2 tipos de personalidade. Pessoas que tiveram as suas oportunidades em vida, pessoas que tiveram as suas escolhas em vida, pessoas que tiveram as suas decisões em vida, pessoas que tiveram de Deus aquilo que em vida pudessem fazer as suas melhores escolhas. Cada um de nós temos a oportunidade de Deus, cada um de nós temos as escolhas que Deus nos coloca. Deus nos dá o direito de escolha pelo nosso livre-arbítrio. Deus nos dá o direito de escolha para que possamos tomar a decisão de escolher a boa porção que Deus tem nos entregado. Então, os 2 homens viveram vidas opostas, os 2 homens viveram vidas distintas, os 2 homens viveram de formas totalmente contrárias. Um era rico e outro era pobre, vivia na porta do rico. Não é porque um era rico que foi para o inferno, e não era porque um era pobre e ele foi para o céu. Mas Jesus quis nos ensinar que aonde está o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Aonde estamos apegados, talvez isso pode nos roubar o direito da salvação. Aonde o nosso coração está preso, talvez o seu coração está preso ao passado da sua vida. Talvez o seu coração está preso àquilo que um dia você já teve em vida, mas hoje você não tem mais. Talvez o seu coração está preso àquilo que um dia você teve a oportunidade de ter, esbanjou, perdeu, e talvez você está remoendo e preso ao passado. Lázaro teve a mesma oportunidade que o rico. O rico teve a mesma oportunidade que Lázaro de fazer a melhor escolha. Qual tem sido as nossas escolhas? Qual tem sido as nossas atitudes? Aqui mostra 2 tipos de pessoas, aqui mostra 2 tipos de igreja, aqui mostra 2 tipos de pensamento, 2 tipos de atitudes. Quem você é nessa história? Toda vez que você lê a Bíblia, você se inclui na Bíblia, amém? Para você entender um texto, para você entender o que a Bíblia está dizendo, se coloque no lugar do personagem. Que personagem você é? O rico ou Lázaro?
O rico era considerado como avarento. Talvez nós não somos ricos, mas talvez por ter alguma coisa, talvez nós agimos como esse rico. Jesus estava falando da avareza, Jesus estava falando de um coração preso, Jesus estava falando de uma mente presa, Jesus estava falando de uma escolha errada. Então, ou seja, o rico, ele teve as suas escolhas e as suas atitudes, e ele tomou decisões erradas. Porém, Lázaro, ele teve também as suas escolhas. Independente se você tem dinheiro ou não, independente se você tem condição ou não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está querendo nos ensinar que o nosso coração pode ser enganoso, que talvez a pessoa recebeu tudo de Deus na terra, talvez ela não recebeu tudo de Deus no céu. Talvez na terra a pessoa viveu, por isso que nós não podemos viver pela bênção, nós temos que viver pelo abençoador. Então Lázaro teve a mesma oportunidade, os dois morreram, e aqui nos mostra que não há distinção na morte. Aqui não há distinção para dois tipos de pessoa, tanto o rico quanto o pobre morrem. Quanto o rico quanto o pobre tem o julgamento, quanto o rico quanto o pobre tem a reação das suas escolhas, tem a resposta das suas escolhas. Aqui nós estamos vendo dois personagens que teve a oportunidade em vida. Então Deus nunca permite com que nós não viemos ter oportunidade. E todas as vezes que nós ouvimos a palavra em nosso coração, ele quer pender para o arrependimento, é porque Deus quer nos levar para o quebrantamento. Então o quebrantamento, ele leva-nos para o arrependimento nos leva para o verdadeiro avivamento e para a verdadeira conversão. Então, se o seu coração é um coração quebrantado, é sinal que o seu coração ele está no caminho do arrependimento. Porque se o meu coração for quebrantado para aquilo que Deus quer para a minha vida, as minhas decisões e escolhas possam ser que sejam erradas, mas se o meu coração se arrepender e houver um quebrantamento, vai haver um avivamento. O avivamento significa avivar a fé, avivar a vida espiritual, avivar o chamado. E talvez você está no muro da indecisão, talvez você está no muro da imperfeição. Então, ou seja, os dois viviam uma vida, só que o rico vivia uma vida regalada. Provavelmente o rico passava por todos os dias na porta e via o mendigo. O que ele está querendo nos ensinar? Que se Deus te deu uma fortuna, Jesus estava dizendo, ajude o próximo. Se Deus te deu uma condição melhor, ajude o próximo. Se Deus te deu uma capacidade de ajudar alguém, ajude, estenda as mãos. Os dois tiveram a mesma oportunidade em vida, porém um tinha uma vida regalada e o outro tinha uma vida totalmente destruída. E não é porque ele era pobre que ele se converteu, que ele foi salvo. E não é porque o outro era rico, ele foi para o inferno. O problema não é em ter, o problema é eu ser naquilo que eu tenho. Pegou? O problema não é eu ter, o problema é eu ser naquilo que eu tenho. Quem você é diante daquilo que você tem. Isso rouba o teu tempo, isso tira a sua comunhão com Deus, isso tira o privilégio de você servir a Deus, isso tira a oportunidade de você amar a Deus, isso tira Deus de primeiro lugar da tua vida, isso tira Deus como centro da sua entrega, da sua busca. O que isso representa na tua vida? As nossas escolhas dependem muito daquilo que nós estamos vivendo. Quando você está triste, você faz escolhas. Quando você está alegre, você faz escolhas. O mais ideal é você fazer escolhas quando você estiver estabilizado emocionalmente, não feliz demais e nem triste demais. Já percebeu que no meio da tristeza nós tendemos a fazer escolhas e muitas das vezes as nossas escolhas vêm impulsionadas pelo sentimento de dor, pelo sentimento de perca. Olha só, depois que eles morreram, o rico olhou e viu o pai Abraão de longe, junto com Lázaro, e ele pediu algo para eles, e ele pediu para que Abraão olhasse, o pai Abraão olhasse e pedisse para Lázaro molhar a boca dele. O que ele estava dizendo? Aquilo que eu estou vivendo aqui foi fruto de uma escolha, de uma decisão, e pelo mesmo lugar onde ele estava, pela mesma posição que ele estava, pela mesma atitude a qual ele queria tomar, mas já era tarde demais.
Não espere a dor chegar, não espere o problema chegar, não espere a sentença chegar, não espere a dificuldade chegar. Se posicione, se prepare, busque ao Senhor, para que você não tome uma decisão depois de algo ter acontecido. Não seja uma pessoa que remedia ou remenda, seja uma pessoa que precavida, que antecede antes mesmo de acontecer algo. Nós somos seres humanos e muitas das vezes somos fatalistas e deixamos para a última hora para se resolver alguma coisa na nossa vida. E a salvação é algo que nós não podemos deixar por último. A salvação tem que ser algo que eu tenho que resolver. A minha vida espiritual tem que ser a primeira a ser resolvida. Você precisa ter a vida espiritual resolvida. Você precisa ter a tua vida espiritual estabilizada em Deus, porque tudo passa pelo mundo espiritual. Tem coisas que ainda não chegou para você, porque está presa no mundo espiritual. Pastor, o senhor tem como provar isso biblicamente? A Bíblia diz que Daniel, ele orou por 21 dias. A Bíblia diz que desde o primeiro dia, o anjo apareceu para ele no 21º dia, e disse para ele assim, ó, desde o primeiro dia que você aplicou o coração em orar, em buscar, em temer, em servir, o anjo Gabriel havia descido com a resposta. Porém houve uma batalha no mundo espiritual, houve uma guerra no mundo espiritual, houve uma batalha no mundo espiritual, a qual o príncipe da Pérsia, porque eles estavam praticamente na Pérsia, e o principado, que é o príncipe, um demônio forte, um demônio principal, parou Gabriel no meio do caminho e impediu para que aquilo que Daniel estava buscando de Deus chegasse. Ou seja, ele não parou no mundo físico, ele parou primeiro no mundo espiritual. Tudo que você precisa não vai passar no mundo físico primeiro para depois ir para o mundo espiritual. Ele passa pelo mundo espiritual para chegar no mundo físico. Amém? Primeiro tem coisas na sua vida que elas passam pelo mundo espiritual. Então, ou seja, quando Lázaro estava no mundo espiritual com o pai Abraão, no seio de Abraão, o rico se deu conta que ele havia perdido a oportunidade. E se Daniel tivesse desistido no 20º dia, no 19º dia, no 18º, talvez ele não veria a resposta de Deus. O nosso problema é que nós desistimos antes de ver a resposta concluída. Então, ou seja, ele queria dar um jeito, ele queria dar um jeitinho do ser humano. Ele não, eu preciso voltar para avisar os meus familiares, eu preciso voltar aí. Pai Abraão disse, lá eles têm os profetas e tem Moisés, ou seja, tem homens e mulheres que estão anunciando. Se eles não acreditarem nessas pessoas, em quem eles vão acreditar? Então, ou seja, ele procurou de todos os meios tentar resolver aquilo que ele havia vivido, passado, sofrendo. Então significa que os mesmos irmãos também estavam no mesmo caminho que ele. Os mesmos irmãos dele estavam na mesma direção dele. Então, quando ele tomou essa atitude, ele diz, então, peça para alguém lá e avisar. Então, permita que alguém dos mortos vá lá e avise. Talvez você está esperando algo sobrenatural acontecer para você tomar uma decisão. Talvez você está esperando algo sobrenatural acontecer para você tomar uma posição. Mas Deus não quer que você espere acontecer o pior para você decidir algo na tua vida. Não espere acontecer o pior para você tomar uma posição e um posicionamento. O rico esperou acontecer o pior, ele morreu e já não tinha mais jeito. Não espere as coisas não ter mais jeito para serem resolvidas. Em vida você ainda tem, mas após a vida está dizendo, não há como reverter, não há como voltar, não há como agir, não há como resolver, não há como remediar. Quantas pessoas você conhece que partiram e poderia ter conhecido a Cristo? Quantas pessoas você conhece que rejeitaram o amor de Cristo? Quantas pessoas você conhece que rejeitaram a salvação? E às vezes você não consegue fazer uma força
para cultuar, para servir, para buscar. Quantas pessoas perderam essa oportunidade e que, como rico, fariam de tudo para voltar, para ter uma segunda chance. Deus está dizendo: a sua segunda chance você está tendo em vida. A segunda chance você está tendo em vida. Então, qual tipo de pessoa você é? O rico ou Lázaro? Que tipo de pessoa você tem sido no cenário espiritual? Uma pessoa que em vida fez tudo para caminhar com Cristo, ou uma pessoa que esperou vir o pior para tomar as decisões? Pense bem nisso. Como você tem levado a sua vida cristã? Como você tem levado a sua vida espiritual? Pense nisso. Pense não somente em vida, mas pense pós-vida. Como vai ser a tua salvação? E eu creio que Deus ele vai te ensinar e abrir os teus olhos, porque quando há fôlego, ainda há esperança. Amém? Então não paralise porque você errou no passado, não paralise porque você pecou, não paralise porque alguém te julgou, não paralise porque alguém te apontou, não paralise porque alguém falou algo, ou te denunciou, ou fez alguma coisa. Não paralise, porque se você paralisar, talvez não teremos mais tempo. Nós temos a oportunidade agora, e Jesus, ele está às portas. Parece que não, muitos não acreditam, mas ele está às portas. Mas você precisa se colocar na história: quem eu sou? Lázaro ou rico avarento? Será que eu estou preso nas coisas da terra? Você pode ter, a minha fala não é essa, mas será que você não tem trocado as coisas da terra, as coisas dos céus pelas coisas da terra? Tudo é passageiro, meu irmão. É bom ter uma casa boa, é bom ter uma casa no sítio, eu também queria, mas quando isso toma um espaço, ocupa, tem gente que recebe uma bênção, ela troca a bênção, troca, tira, sai, ele fala: não quero mais saber do abençoador. E Deus não nos chamou para isso. Então Jesus estava dizendo: ó, o rico, ele trocou tudo isso que ele tinha na vida eterna por aquilo que ele tinha na terra, que era muito passageiro. A nossa vida passa muito rápido, a sua vida passa muito rápido, e as suas escolhas vão ditar o ritmo da tua vida. As suas escolhas vão ditar a direção para a tua vida. Amém? Então que essa palavra sirva de reflexão. Quem você é? Você responde para você mesmo quem você é e como você tem se comportado diante das oportunidades de Deus. Amém, querido? Amém? Não paralise por causa das críticas, não paralise porque alguém falou mal de você, não paralise porque alguém te julgou, não paralise porque alguém não concordou com você. Não paralise. Talvez você parou sua vida, talvez você parou porque alguém falou: agora você errou, fez tudo errado e agora quer ir para a igreja, quer mostrar que você é... Não paralise, siga em frente, siga em frente. Amém? Vá em frente, não paralise no tempo, não paralise na opinião das pessoas, não paralise nas escolhas das pessoas, não paralise na vontade das pessoas. Vá em frente, siga. Talvez você estava parado, e Deus está dizendo: não olhe para trás, como a mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás e ela estava presa em tudo aquilo que ela havia conquistado com seu esposo dentro de Sodoma. Talvez você está preso àquilo que você já conquistou. Mérito, glória a Deus, Deus te deu condição, sabedoria, mas isso não pode estar em primeiro lugar da tua vida. Isso não pode estar em primeiro lugar do teu ministério. Isso não pode estar em primeiro lugar da sua família. Amém? Então quando Deus ele olha para a gente, ele fala: prossiga para o alvo, de onde vem o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Está vendo, Francisca? Deus não desistiu de você, Deus não desistiu da tua vida. Isso é ótimo. Amém? Então aqui eu finalizo. Que Deus te abençoe nessa tarde. Você que não pôde estar no domingo de manhã, espero você. Faça um esforço, esteja aqui conosco. Houve uma palavra. O culto de hoje à noite acaba mais cedo, a não ser que Deus faça um mover diferente, mas nós fazemos a nossa programação e a resposta vem do Senhor. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém?
Que Deus te abençoe. Espero você hoje às 19 horas aqui na rua Bílio César. Se você recebeu essa palavra, se ela falou com você, coloque amém, marque alguém, entre lá no YouTube, e você pode compartilhar lá do YouTube com alguém, para alguém ouvir essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Tenha um domingo abençoado e espero você que não esteve aqui pela manhã, aqui à noite às 19 horas, mas você que esteve, tenha um ótimo domingo, um domingo de descanso e uma semana abençoadíssima por Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Um forte abraço para os meus irmãos e irmãs em nome de Jesus.